Durante 10 anos da minha vida sobrevivi. Eu entrei no submundo, né, no mundo das drogas, conheci as drogas lícitas. Quais são as drogas lícitas? As bebidas, o cigarro, mas também conheci as drogas ilícitas, a maconha, a cocaína e outras drogas. E eu cansei de ver minha mãe, que está sentada aqui na frente, quantas vezes, meu pai nem sabe disso, vai saber agora, é inédito. Quantas vezes meu pai já estava dormindo em casa, porque trabalhou o dia todo, ele é pintor de carro, se você tiver um carro para pintar, fala com ele, tá? Não é porque é meu pai não, mas pinta muito bem. E quantas vezes ela ia nos bares da vida me buscar? Felipe, teu pai está em casa, Felipe, está cansado. Se ele te ver nessa situação aqui, drogado aqui, bêbado aqui, teu pai vai ficar muito triste. E mãe é mãe, né, irmãos? Aí, quando eu via minha mãe naquela situação, o coração quebrantava, né? Podia ter drogado, doidão. Mas quando via a mamãe, aí minha mãe, não, tá bom, mãe, então vou para casa, ia para casa. Mas quantas vezes eu perdi as contas, quantas vezes ela me buscou pelos bares da vida, pelas esquinas da vida. Eu me lembro uma vez que eu estava envolvido num roubo e minha mãe recebeu uma notícia, uma má notícia, né? Olha só, Marisete, o seu filho está tomando café com bolachas com os policiais lá dentro da fábrica lá, está envolvido num roubo lá. Café com bolacha, né? Em outra tradução, estava tomando uma escovada. Em outras traduções, né? Estava tomando um pau. Estava fazendo coisa errada, né? E minha mãe viu essa situação, porque eu participei desse roubo. E assim, eu não sei qual é o sentimento dela como a mãe, vendo essa cena, vendo esse ato assim, né? Só vai sentir quem é mãe e quem tem um filho aprisionado no mundo das drogas ou da bebida, seja lá o que for, sabe o sentimento que há lá dentro. Ninguém está vendo, só quem passa sabe. E eu me lembro que nesse dia, o meu pai, que também está aqui nessa noite, evangelista das madrugadas, né? Para mim, um dos maiores evangelistas de todos os tempos é Jesus Cristo. Segundo lugar, Júlio Baroni. O complexo de Bangu conhece ele é um agente religioso, ele faz culto lá no complexo de Bangu. Então, assim, e ele nesse dia estava... Alguém sabe o que é culto ao ar livre aqui? Aquele que tu coloca a caixa de som assim, os jovens ficam tocando guitarra, violão, louvando a Deus, e alguém traz uma palavra, e naquele dia pode ter salvação de vidas ali. E meu pai estava num ar livre desses. Enquanto ele estava num ar livre desses, eu estava nas mãos dos policiais ali, fazendo coisa errada ali, envolvido em tudo aquilo que não agradava a Deus. Eu não sei o sentimento dela, mas ela disse para mim, conversando com ela, Felipe, o sentimento é de que você viu aquele filho que saiu, né, de dentro de você ali, naquela situação difícil. Eu me lembro que o meu pai uma vez também, né, são 10 anos, irmão, em 15 minutos, né, não tem como. Eu lembro que o meu pai também, uma vez também, ele estava indo para a igreja para adorar a Deus, né, hoje eu quero ouvir Deus, que nem o pastor Nunes falou que hoje eu vou lá receber de Deus. Ele estava indo para a igreja adorar a Deus, quando de repente, pelo meio do caminho, tinha um jovem que estava manifestado uma entidade nele. E a entidade falou para o meu pai assim, aquele teu filho, Felipe, ele é meu. Falei aqui um pouco mais alto para você acordar, você que está dormindo. O Felipe é meu, teu filho mais velho é meu. Não foi, pai? Vem aqui rapidinho, pai, vem aqui rapidinho. O Felipe, teu filho mais velho, ele é meu. E assim, eu não sei o sentimento, mas talvez há um sentimento, em poucos segundos, rapidinho, pai. Qual foi o sentimento quando aquele demônio ali, né, falou dessa forma ali, falando que o seu filho era dele, rapidinho. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? O sentimento é aquele sentimento que aquele pai teve quando o filho tomou uma decisão, falou, pai, eu decidi ir embora, porque o Felipe, ele foi criado no Evangelho, quando ele, 14 anos, por assim, já começou a se desviar e foi para o mundão. É o mesmo sentimento que aquele pai teve, saber que uma parte dele estava indo para o mundo, e sendo assim, iria sofrer, eu sabia que ele iria sofrer, não é verdade? Mas aquele mesmo pai que não pôde fazer nada porque o filho quis ir com as suas pernas, é o mesmo pai que creu que Deus traria ele de volta. E hoje ele está aqui, porque a Bíblia diz que aonde mudou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o sentimento, né? Primeiro de tristeza por ir, e o maior sentimento que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu sabia que ele ia voltar e ia estar, aleluia, alicerçado na palavra de Deus, amém? Pode ficar aqui, pode ficar aqui.
Glória a Deus. E tem uma outra parte também, que o meu pai também, ele, como eu fazia esse evangelismo pela madrugada, né? Pintou carro o dia todo, irmãos. O dia todo pintando carro. Pela madrugada eles vão fazer esse trabalho de evangelismo, mostrando o outro lado da história, o outro lado da moeda, para esses meninos que vocês conhecem, né? Que andam com arminha de matar passarinho por aí, pelos morros aí. Falar de Jesus para eles. E num desses evangelismos, o meu pai, ele sai, irmão, olha por que serve, olha por que é bom a gente ter amigos. O meu pai sai de um dos evangelismos, não sei qual foi a comunidade, não sei se eu lembro agora, assim. Então, assim, ele saiu dessa comunidade e o amigo dele percebeu que os olhos dele estavam cheios de lágrimas. E o amigo dele perguntou: Júlio Baroni, por que você está chorando, Júlio Baroni? Por que você chora, Júlio Baroni? E o que o senhor disse para ele, pai? Rapidinho. É verdade. Tem que ser rápido, mas testemunho é lindo. Amém? Eu estava lá no morro, lá em Caxias, um morro chamado Mangueirinha. Quem aqui conhece? Lá em Caxias. 1, 2, 3, alguns que você conhece. Amém? Era 3 horas da manhã, eu estava lá. E eu sabia que meu filho estava num outro morro usando droga. E eu estava num morro totalmente diferente, em outro lugar, pregando para aquele jovem lá que estava armado, dizendo: olha, Jesus cura, salva e liberta. Mas quando eu desci, veio aquela tristeza. Eu sabia que ele estava em outra comunidade, fazendo tudo aquilo que aqueles jovens estavam fazendo ali. Comecei a ficar meio triste, abatido, somos ser humano. E os irmãos que estavam comigo percebeu e falou: irmão Júlio, o que está acontecendo? Eu falei: varão, eu estou aqui dizendo para todo mundo que Jesus cura, salva e liberta. Sei que Jesus é bom, mas meu filho nessa hora está numa comunidade dessa aí, usando droga, né? Não sei nem se vai voltar para casa, só Deus sabe o dia ou a hora. O irmão falou: segura aí, irmão Júlio, abre a mão aí. Eu abri a mão, parecia que ele me deu alguma coisa. Ele me deu mais alegria ainda quando ele falou: olha, a Bíblia fala em Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemendo, certamente ele voltará com seus molhos. Segura, irmão Júlio, eu segurei. Segurei com tanta alegria, falei: Deus vai fazer uma obra na vida do meu filho de volta. Vai trazer o filho pródigo de volta. Até que um dia, eu estava em casa, como sempre a minha nora, Carolina, ligava para nós: ó, o Felipe até hoje não voltou, saiu sexta-feira, já é domingo, não voltou ainda. Nessa madrugada, que eu peguei a minha vitória, segurei a minha bênção, irmão, aleluia. Madrugada ligou o telefone. Aí eu falei assim: meu Deus, Felipe de novo, a Carolina de novo. Quando eu peguei o telefone, a voz que eu escutei falou: pai, benção. Eu falei: Deus te abençoe, meu filho. Pai, quero dizer para o senhor ficar tranquilo, hoje eu não estou ligando para levar problema para o senhor, não. Eu estou dentro de casa, de joelhos dobrados, dizendo para o senhor que eu quero que o senhor, que é meu pai, ore por mim agora que eu estou voltando para a casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Hoje eu posso louvar o louvor que estavam louvando aqui. Nada é impossível para... Ô glória, amém? E assim, para fechar o testemunho, assim, você pai, você mãe. Esse mês está sendo promovido esse testemunho só para encorajar você a acreditar. O Léo disse no testemunho aqui passado que eu criei até o fim. 50% de chance que o câncer dele ia matar ele. Ele acreditou naqueles 50% e disse assim: eu vou até o fim nesses 50%. Ainda, pai e mãe, que restou 1%, alguém diga assim: mas aquele teu filho não tem jeito, está envolvido com coisa errada, mas a tua mulher não vem para a presença de Deus, o teu marido não está na presença de Deus, você é envolvido na obra, mas ele não está. Se tiver 1% de chance, irmão, pega esse 1%. Enquanto a vida há esperança. E o nosso Deus, o Deus do impossível, é capaz de pegar essa situação e reverter totalmente e entregar a vitória que você tanto precisa e tanto que você almeja que Deus possa estar fazendo na sua vida. Amigos como esse, que deu esse testemunho aqui, entregou a palavra, é aquele do paralítico, para finalizar a mensagem. O testemunho, pode vir, pastor. Aquele que ele era paralítico, mas ele não podia chegar até Jesus. Já que eu não vou ser curado hoje, os amigos falaram assim: peraí, eu vou te levar até onde tem a cura. Então os amigos pegaram ele e levaram. Chegaram lá, a sala estava cheia, pastor. Jesus, onde Jesus ia, estava cheio de gente. Os amigos não desistiram, falaram assim: ah não, peraí, você vai sair daqui hoje andando. Nem que a gente tenha que subir pelo telhado. Mas os amigos abriram o telhado e desceram aquele amigo ali. Então, irmão, se você tiver um amigo aqui na igreja, um amigo chato, que fica: irmão, vamos para o PG.
Irmão, vamos se envolver com as coisas de Deus. Vem para a recarga dos homens, irmão. Cola com esse amigo está te aproximando de Deus. Amigo é aquele que te aproxima de Deus. E se você está aqui nesta noite, assistindo pela internet, está fora da sua origem, que é Deus, Deus está te convidando a voltar para a origem, para você poder tornar a ter vida de novo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, pode aplaudir mais forte, esse Deus é bom demais. Aleluia. Essa é uma noite de libertação, você crê nisso? Amém. Esse testemunho tem inspirado a tua vida. Eu quero repartir muito rapidamente a palavra de Deus com você. Daqui a pouco a gente vai estar ungindo a tua vida, orando por você. O foco hoje não é só libertação. Qualquer pedido que você tiver, você pode vir à frente. Mas a gente quer dar um reforço e eu quero ter uma palavra muito rapidinha para contextualizar você nessa questão de libertação. Finalzinho do ano passado, na série Tudo Se Fez Novo, o Papai do Céu me inspirou a trazer uma palavra e ela, não sei se você se lembra dela, ela falava levantando âncoras. Eu não sei se você lembra, estava aqui, depois você pode ver no site. E o que seria uma âncora na nossa vida, né? Você falou a respeito desse vício, né? Onde o Baroni acabou se embrenhando ao se afastar de Deus, né? Mas muitas coisas podem ser na nossa vida. O que pode ser uma âncora? O que é uma âncora? Para que serve uma âncora, né? Segurar o barco enquanto ele está ali atracado. Mas o barco não foi feito para ficar atracado, amém? Né? Ele foi feito para navegar. E você em Deus, você tem um caminho, você tem um potencial que Deus plantou na tua vida, tem planos para Deus executar na tua vida, eu creio nisso. E algumas coisas podem se tornar na nossa vida o quê? Âncoras. Estão deixando de fazer com que você vá fluir. E o que tem a ver isso, talvez, com o testemunho do Baroni? Tem a ver muito, porque são coisas que nós precisamos deixar na nossa vida, para que a nossa vida possa fluir. Eu, muito rapidamente, separei algumas dessas âncoras que eu coloquei nessa mensagem, e vou tocar apenas nos pontos, para que possa gerar no teu coração, talvez, uma aplicação nessa noite na tua vida, e como o nosso tema de quarta-feira, deixando aqui, né, deixa aqui o seu mal. Quem sabe isso pode ser algo que precisa ser deixado nessa noite aqui, para que a tua vida realmente possa fluir. Algumas áreas da nossa vida, todos nós temos alguma área da nossa vida que precisa ser liberada. E isso muitas das vezes está na nossa mão. E depende da gente usar a nossa autoridade e colocar diante do Senhor para que Ele possa agir. Você crê nisso? Eu quero passar rapidamente aqui, em 10 minutos, fazer essa ressalva. Esse texto foi o que eu usei. Diz assim, lá em Hebreus 12:1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Lá em cima diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o que fala ali, em amarelo? Livremo-nos. A gente precisa se livrar dessas coisas. E a primeira coisa que eu quero tocar aqui com você, muito rapidamente, é a âncora do trauma. Trauma, né? Eu não sei se você já vivenciou na sua vida algum trauma. O que é um trauma? Alguma experiência que você tem que é muito marcante na sua vida, talvez de medo, talvez de violência, talvez de insucesso, frustração, muitas coisas. A vida, na verdade, é uma fábrica de situações que podem gerar traumas na nossa vida. Você concorda? Cada um aqui tem uma história que, se fosse contar para mim, passou por algum momento na sua vida, alguma situação que poderia ter gerado na sua vida um trauma. E ele se alimenta, o trauma se alimenta do quê? Do medo, né? Gera medo. E a grande questão do medo, na questão do trauma, é o medo de não voltar a fazer, não voltar a pensar de novo. É não querer tocar mais naquele assunto, não querer voltar a algo que você deixou para trás. Mas Deus tem um plano bom para a nossa vida, amém? E talvez você olhe para trás, olhe para o seu passado e pense em alguma coisa que aconteceu que gerou esse trauma na sua vida. E que talvez seja alimentado dia a dia através desse medo de voltar a tentar de novo. Lembre-se de Pedro, que ao negar Jesus 3 vezes, o que ele fez? Esqueceu totalmente daquilo que Deus tinha prometido em Jesus para ele, do chamamento de Jesus para a vida dele, e largou aquele de lado. Mas quando Jesus vai até Pedro, o que ele fala? Por 3 vezes pergunta se ele amava e responde da seguinte forma: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, volta a fazer aquilo para o qual eu te chamei. Nessa noite é uma noite em que você precisa pensar nisso. Talvez você precise deixar aqui
esse trauma e voltar a pensar de novo, a sonhar de novo, a investir de novo naquilo que Deus colocou no teu coração. Você recebe isso? Outra âncora na nossa vida, para essa âncora aí eu quero colocar esse versículo no teu coração. Pois Deus não nos deu o espírito mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está lá em Timóteo. Outro trauma que a gente comentou nesse dia foi a âncora da mágoa, né? Melhor dizendo, que âncora? Da mágoa. Na igreja, pastor, acontece. Né? Relacionamento é a nossa vida, né? Viver é se relacionar. E quantas vezes se relacionar significa se desgastar com pessoas. Até aí acontece, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Eu provavelmente já magoei muitas pessoas na minha vida. Mas o problema é que o povo de Deus precisa entender que em Cristo nós temos a condição de seguir. Perdoar é um mandamento, amém? E o cristão tem que ter isso no seu coração, assim como Jesus nos ensinou. Ele nos capacita a viver nessa terra, a termos relacionamentos, a sermos magoados, sim, mas prosseguirmos em amor, gerando no nosso coração esse sentimento de estar livre. E essa questão da mágoa, querido, o que pode ser terrível é que ela pode e tem o poder de paralisar a sua vida. Infelizmente, no reino de Deus, a gente consegue ver esse tipo de coisa, que gera uma amargura tão profunda, que a pessoa não consegue seguir adiante, porque ela está travada por conta dessa âncora. Ancorada, não pode seguir aquilo que Deus tem para ela, porque ela está ancorada numa mágoa. Mas Deus nos dá a sua palavra, e diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sobre nós foi derramado o maior perdão do universo. E Deus, através do seu Espírito, nos capacita a agir da mesma forma. Não esperando o sentimento, mas obedecendo um mandamento. Ao dar esse passo de fé, o Senhor te capacita a verdadeiramente tirar e recolher essa âncora para você seguir em frente. Amém? A terceira é a âncora da religiosidade. Até isso, pastor, é exatamente isso. Sabe o grande problema dessa questão de sermos religiosos? E todos nós, em certo ponto, nós carregamos uma carga de religiosidade. O problema é que isso nos impede de nos beneficiarmos da maior e melhor benefício da cruz do Calvário, é termos relacionamento direto com o Pai. Sabe que eu tocava na terça-feira, toquei nesse assunto no culto de consagração, eu falei, a única coisa que Deus não pode fazer realmente, só você pode fazer isso, é fazer com que Ele seja o seu Pai. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, amém? Ao enviar Jesus, segundo a palavra dele, nos fez filhos, eu preciso aceitar essa paternidade. E a religiosidade me tira tantas vezes isso. Gera em mim um sentimento de medo e não de confiança e amor nesse Pai maravilhoso. Eu quero gerar no teu coração, se há qualquer resquício em mim, existe. E eu peço a Deus a cada dia, Senhor, me libera, me livra disso, para que eu possa olhar para você de uma forma clara, como Jesus olhou para mim e olhou para você. E eu só consigo olhar para você em amor quando eu afasto qualquer outro intermediário de religião, mas olho para Jesus e deixo Ele agir na minha vida. Quando somos religiosos, o nosso parâmetro muitas das vezes vira o irmão do lado, né? Aquele que deixou de fazer, aquele que age de certa forma, aquele que fez aquilo que deixou de fazer, aquela igreja que age assim, aquela igreja que age assado. E eu esqueço de que eu tenho um acesso livre para me relacionar com o meu Deus. Amém? Religiosidade também é uma âncora que precisa sair da nossa vida. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu e você, em nome de Jesus. A gente segue, estou indo bem rápido, se você quiser ver a palavra aí na íntegra, está lá no nosso site, é só você entrar. Essa âncora é grande na vida do homem, sabia? Orgulho. Como eu posso tratar isso, pastor? Como eu posso perceber isso na minha vida? Quantas e quantas vezes essa âncora se manifesta na questão de não nos rendermos e dependermos totalmente de Deus. Ainda confiamos em nós mesmos. Obstinamos muitas das vezes um caminho que propõe no nosso coração. Eu retenho, eu quero dominar o meu futuro, eu quero tomar conta, eu quero saber o meu caminho, eu quero controlar para onde eu vou, quando Deus nos chama a dependermos dEle.
E muitas das vezes, puramente por orgulho, se deixar levar por esse amor maravilhoso. Quantas das vezes nós questionamos a própria graça de Deus puramente por orgulho. Não nos rendemos e aceitamos a graça como ela é. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele me ama com um amor incondicional e infinito. E nessa noite, Ele nos chama, assim como o Barão se libertou desse vício que travava a sua vida e travava toda a sua família. Deus nos chama a nessa noite também nos liberarmos de muitas dessas coisas que travam e impedem a gente de poder estar caminhando com Ele. Sobre isso, diz a palavra de Deus, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o nosso coração. E a última âncora que eu quero falar para a gente poder partir a orar pela sua vida, uma coisa muito sutil na nossa vida, a âncora daquilo que me domina. E quantas vezes, querido, é uma coisa lícita, aos olhos dos homens uma coisa boa, uma coisa que eu deveria fazer, às vezes um trabalho, às vezes uma maneira de pensar, às vezes algo bom que existe na minha vida, um hobby, seja o que for, uma pessoa. Nada domina o Filho de Deus, diga amém. Ele me deu esse poder de não ser dominado por nada, de não ser conduzido por nada. Você hoje, e através da palavra de Deus, você tem capacidade de olhar para a sua vida e olhar, Senhor, tem algo acima, é algo que tenta se tornar um Deus na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Do qual você já não sente mais domínio, se você quiser parar, se você quiser estancar, se aquilo faz mal para a sua família, faz mal para o seu casamento, você não consegue mais. E às vezes são coisas, muitas das vezes são coisas lícitas, mas que estão acima da nossa autoridade, do nosso domínio. Isso não é plano de Deus para a sua vida e pode estar sendo uma âncora na sua jornada com Deus. Deus é aquele que sonda o nosso coração. O Espírito Santo fala a você muito melhor do que qualquer pastor. E nessa noite eu sei que Ele está falando ao teu coração. Se esse é o teu caso, se alguma dessas âncoras se evidencia na sua vida, essa é uma noite de oportunidade, diga amém. De fazer um acerto com Deus. Estava conversando com o pastor Nunes hoje mesmo. Que poder, que coisa maravilhosa, como a Bíblia ela ressalta, como Deus gosta daquele homem que coloca um propósito com Deus e vai adiante, vai em frente. Quando se faz a propósito, você não tem nada na mão ainda. Você apenas colocou para Deus, eu quero, Senhor, assenta no seu coração. Quem sabe nessa noite é a noite de você assentar um propósito firme com Deus, de olhar certo para a sua vida e falar, Senhor, se tiver alguma coisa, eu não sou o dono da verdade, talvez tenha muitas outras âncoras na sua vida que você pode identificar nessa noite e colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero que isso pare hoje. E Deus é contigo através desse propósito. Amém? Você crê nisso? Eu creio que é uma noite de oportunidade, é uma noite de libertação. Existem casos extremos, como o do Barone, ele chegou quase ao fundo do poço, quase perdeu a sua vida. Mas existem muitas outras coisas pequenas na nossa vida que querem tomar o lugar de Deus e querem paralisar a gente. É a hora de se libertar disso, amém? Eu creio nisso. Para isso a palavra de Deus diz o seguinte, aleluia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa noite eu quero que você, em nome de Jesus, coloque no teu coração essa disposição de assentar isso com o Senhor. Aproveitar essa atmosfera maravilhosa de libertação e se colocar diante de Deus. Amém? Queria convidar os nossos intercessores para vir aqui.